Porque só Jesus é digno de abrir o livro. Apocalipse capítulo 5. Comentário de Emaro Persona. Uma maneira de entender esse capítulo, nós devemos sempre lembrar, o irmão explicou, que o tempo da igreja termina no final do capítulo 3. A partir do capítulo 4, ela não será mais vista em Apocalipse, portanto, é inútil tentar associar qualquer um desses juízos à igreja na terra, porque a igreja não estará na terra. A partir do capítulo 4, tudo tem a ver com Israel e com as nações que ficaram aqui após o arrebatamento da igreja, e aqueles que terão oportunidade de crer em Cristo, que são os que não ouviram a verdade, porque os que ouviram a verdade e não quiseram recebê-la, estão lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente pode até ler. Esses serão os que habitarão na terra durante esse tempo aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, depois do arrebatamento, restarão aqui na terra judeus e gentios, e entre esses judeus e gentios estarão aqueles que um dia ouviram a verdade e não a receberam, e esses serão obrigatoriamente levados a crer no anticristo, porque Deus vai enviar essa operação do erro para que eles creiam na mentira. Eles vão crer na mentira, porque Deus vai fazer com que creiam na mentira, porque eles não aceitaram a verdade. Mas também existirão aqueles que não ouviram o evangelho, ou não escutaram de forma clara, não tiveram essa oportunidade. E no mundo tem muita gente assim. Se você for para a Arábia Saudita, as pessoas nem sabem o que Jesus fez. É até proibido lá falar do evangelho. Então vai existir muita gente assim, e essas pessoas poderão então se converter. Será uma conversão diferente daquela hoje, quando o crente tem o Espírito Santo habitando em si, porque serão pessoas convertidas como no Antigo Testamento. Elas não terão o Espírito Santo habitando em si, porque o Espírito Santo não estará mais na terra como está na atual dispensação. Mas essas pessoas são representadas lá em Mateus 25 como os bodes, as ovelhas e os pequeninos irmãos do Senhor. Os bodes, aqueles que realmente não crerão e até afligirão os que se converteram, o remanescente judeu que vai se converter. As ovelhas serão os gentios que protegerão esse remanescente judeu, e esses gentios serão assim agraciados com a entrada no reino milenial de Cristo, na terra. E haverá os pequeninos irmãos, que são um grupo formado pelo remanescente de judeus convertidos a Cristo durante os 7 anos após o arrebatamento. Esses 7 anos são o princípio das dores, os 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. E agora, nesse capítulo 5, nós vemos uma situação estranha aqui, porque João, o apóstolo que escreve, está chorando, e chorando muito. Aí diz que ninguém, no versículo 4, ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, para a gente entender um pouco mais fácil, até usar uma ilustração aqui, imagine que esse livro do versículo 1, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, se a gente imaginar que esse livro é um processo, quando a gente vai num tribunal, a gente vai no fórum, tem lá pilhas e pilhas de processos. Na mesa do juiz tem um monte de processos. Esses processos são livros, na verdade, aquelas pastas, né, volumosas. Ali está
a situação de cada réu. Nesses livros ou processos que o juiz tem que lidar, está tudo o que aconteceu, quem é a pessoa, o que ela fez, o que ela não fez, tem que estar tudo ali. E o juiz tem que se inteirar de tudo aquilo para poder julgar. Ele não pode ir praticar o julgamento, o juízo, sem saber detalhadamente o que está no processo. Por isso que a gente às vezes ouve assim, notícias, né? Alguma coisa lá no Supremo Tribunal Federal, que um processo parou porque teve um juiz que queria dar vista ao processo, ou examinar melhor o processo, e aí ele vai ter 30 dias lá para se inteirar do processo. Esse aqui é o processo. Só que esse é o processo do juízo, do julgamento do mundo. E João chora, porque quem seria capaz de julgar um processo tão volumoso, um processo tão intrincado, tão difícil, tão complexo como esse? Quem poderia ser capaz? Primeiro, teria que ser um juiz que ele conhecesse o réu. Ele conhecesse o réu, que ele tivesse a empatia suficiente para se colocar no lugar do réu. Como os réus aqui são seres humanos, teria que ser um juiz humano, para poder entender como é um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, esse juiz teria que ser divino, porque ele teria que ter sabedoria divina, ele teria que ter onisciência, ele teria que conhecer tudo, e é aqui que fala. Ele fala que no versículo 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esse é Cristo. Ele é ao mesmo tempo o leão de Davi, porque o leão é aquele que tem força e poder suficiente para julgar. Mas ele é ao mesmo tempo o cordeiro fraco e frágil, que ele é visto como tendo sido morto. Aqui o verbo aqui é interessante isso, eu sempre lia essa passagem como se fosse um cordeiro que morreu um dia lá no passado, mas não. A frase aqui, ela denota movimento, ela denota atualidade, como havendo sido morto. Então, quando João olhou para aquele cordeiro, e quando nós olharmos para o cordeiro que é Cristo, nós vamos ver feridas não cicatrizadas. Nós vamos olhar para ele e falar assim, uau, acabou de morrer. Porque o seu sacrifício será eterno. O frescor, a atualidade do seu sacrifício vai ser eterna, nunca vai cicatrizar, por assim dizer, as feridas que ele tem, que foram feitas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. E esse cordeiro, que é Cristo, ele pode julgar porque ele é homem. Ele é o filho do homem, e no Apocalipse nós vamos ver ele apresentado como o filho do homem, desde o capítulo 1, o filho do homem. Então ele é homem. Ele sabe exatamente o que é ser homem, ele sabe exatamente o que é julgar homens, porque ele é homem. E lá em João capítulo 5, nós lemos uma passagem que é bem interessante, vale até a pena ler. No capítulo 5 de João, quando ele se declara o Filho de Deus e assim logo é acusado pelos fariseus de se fazer igual a Deus. Versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.
Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, e aí ele continua dizendo do que irá acontecer. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse é o Filho, que tem todo o juízo. Quando em Atos capítulo 10, Pedro prega para Cornélio e seus amigos, ele fala que virá um dia em que Deus enviará o varão que destinou para julgar vivos e mortos. Esse varão é Cristo. E agora ele não tem apenas essa competência de juiz, o único capaz de analisar e entender esse volume do processo de juízo, mas ele tem os atributos de Deus. No versículo 6, tinha 7 pontas, as pontas nos falam de poder, ou 7 chifres, e 7 olhos, e os olhos nos falam, ele explica aqui, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele tem onisciência. Lá em João capítulo 3, versículo 31, João Batista está dando testemunho de quem é o Cristo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não lhe dá Deus o Espírito por medida, ou seja, não é limitada a capacidade que Cristo tem de julgar. Enquanto nós temos o Espírito Santo, mas obviamente nós não temos toda a sabedoria, todos os olhos necessários para julgar todas as coisas. E o versículo 35 fala: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então que precioso é que esse tem capacidade para julgar, para abrir o volume do processo jurídico que existe contra os homens, porque ele é o único juiz capaz de fazer isso. Um juiz que é homem e ao mesmo tempo é Deus. Ele tem todas as qualidades de um homem, de um ser humano, e ele tem todos os atributos de Deus, que é o que o faz capaz. Porém, ele não é apenas juiz como um leão de Davi. Ele é também cordeiro como redentor, e por isso que se ele fosse só leão, não ia sobrar um. Ninguém ia se salvar se ele fosse só leão, só juiz. Mas como ele veio como redentor, agora pode existir um novo cântico aqui, no versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse agora ele tem toda essa capacidade de ser juiz e redentor, porque ele morreu, deu sua vida para redimir. Os anjos, eles não cantam o cântico da redenção, eles cantaram o cântico da criação. Lá em Jó capítulo 38, versículo 7, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e os filhos de Deus se rejubilavam. Mas o cântico de redenção é só para seres humanos, nenhum anjo será redimido. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.